E muito bem-vindo a mais um vídeo. Continuamos a resolver o nosso exercício da nossa ficha. É esta ficha que está aqui, que dá... esta ficha que está aqui, que dá pano para mangas e que nós vamos ter muito para trabalhar. No vídeo anterior eu mostrei-vos como é que se cria uma visualização para o exemplar e para o livro. Agora vou fazer uma demonstração de como é que eu posso fazer de outra forma, até para prever a situação em que eu possa ter livros que estão registados, mas que eu não os tenha como exemplares. Vamos então aqui à nossa base de dados livraria e vamos inserir um livro novo e vai ser então o livro 3. Título do livro 3. ISBN do livro 3. E terá, por exemplo, 111 páginas. Tem diferente aqui este número de páginas. Agora notem, nós temos 3 livros, mas 3 livros, mas na tabela dos exemplares nós não temos nenhuma referência ao livro 3. Agora, se efetivamente existe uma relação entre a tabela livro e a tabela exemplar, eu poderia querer saber, muito importante, poderia querer saber quais são os livros que eu tenho e a sua relação que existe com os exemplares, garantindo que os livros eu vou vê-los sempre, mesmo que não existam como exemplares. Na questão anterior é diferente, porquê? Porque eu só consigo ver quando existem os livros na tabela dos exemplares. Logo perco informação. Ok? Então eu vou-vos mostrar como é que isso se faz. É muito simples. Quando nós fizemos a nossa... vamos voltar aqui para o nosso SQL. Nós fizemos a nossa seleção de todas as colunas. Eu vou manter nesta forma mais simples todas as colunas da tabela livro e da tabela exemplar. Recordam-se disto. E depois nós dissemos que havia algo de comum. Ok? Where, assim where, entre o livro e o exemplar. Pronto. E o que nós dissemos que havia de comum é que no exemplar esta coluna do ID livro é igual à coluna do ID da tabela do livro. Eu vou então executar e obter aquele resultado que nós tínhamos no início. Porém, reparem que não aparece aqui a ligação ou a apresentação do livro 3. Isto porquê? Porque, devido à forma que eu criei esta query, eu estou a forçar que apenas os livros que existem na tabela do exemplar sejam apresentados. Mas há outra maneira de o fazermos. Essa forma é esta. Eu vou dar aqui um ponto e vírgula e vou escrever assim: select todas as colunas from. E vou manter então o livro, que é a minha entidade principal. E agora vou juntar, fazer um join, vou juntar ao livro a tabela exemplar. Desta maneira, juntei os dois. E eu quero, na mesma, identificar o que é que existe de comum entre os dois. Então, eu vou usar aqui a cláusula on, e agora vou dizer que isto que está aqui, vem aqui para baixo. Assim. Portanto, seleciono todas as colunas do livro e vou juntar com a coluna exemplar, sendo que o elo de ligação que existe entre os dois se mantém tal e qual como tínhamos aqui em cima. Pronto. O resultado nas duas é exatamente igual. Portanto, não há nenhuma diferença entre uma relação e a outra relação. Vocês dizem então, para que é que estamos a fazer isso se o resultado foi exatamente o mesmo? Ora bem, vamos trabalhar a partir daqui agora. Edit inline. Porquê é que foi o mesmo? Porque o meu join juntou-me a interseção, o join fez-me a interseção entre os dois grupos, ou as duas entidades, livro e exemplar. Mas eu posso usar aqui a expressão left, para quê? Para fazer
para fazer aquilo a que nós definimos como left join, onde mesmo que os livros mesmo que não exista livros ou que não haja livros inseridos na tabela exemplar, eles apareçam na tabela livro. Pode parecer assim um bocado ridículo vocês dizerem: mas porquê é que estás a criar livros se não esteja nos exemplares? Abstraiam-se. Imaginem, por exemplo, que têm uma base de dados de vendedores e vendas. Se numa tabela têm os vendedores e noutra têm as vendas, é lógico que vocês vão registando as vendas na tabela vendas. Porém, existe uma ligação entre vendas e vendedores. Agora, imaginem que vocês têm 5 vendedores, mas apenas 3 fizeram vendas. Se vocês usarem esta técnica que usamos antes deste left, o que vai acontecer é que vocês não vão ver os resultados dos vendedores. Não está errado. Na realidade, vocês estão a ver o resultado das vendas e onde estão a indicar apenas quem são os vendedores que venderam. E se vocês quiserem ver os vendedores que também participam e que não venderam, então têm que usar esta cláusula que é o left join. Assim, desta forma, vai aparecer um livro, que é o livro 3, que não tem nenhum exemplar na nossa relação. Go. E vejam o que acontece. Efetivamente, eu tenho o livro 1 e o livro 2 com 3 exemplares, portanto, já sabem aqui. E agora, o livro 3 não tem nenhum exemplar. Mas apesar de não ter nenhum exemplar, ele aparece-me na mesma, na minha visualização. Correto? Isto pode ser importante dependendo do contexto. Neste caso, pode ser para mim importante até para eu saber que livros tenho e que não estão nos exemplares. Certo? Por isso, vamos agora criar então, mais uma vez, a nossa visualização, Edit Inline, e vamos criar uma visualização, Create View, vou-lhe chamar V livros exemplares 2, ok? Exemplares está mal escrito, exemplares 2, e vou-lhe mudar o nome para aqui. Agora, reparem só, este nome se calhar não é muito intuitivo. Livros exemplares, mas na realidade são funções, são coisas diferentes, mas é isto, ok? Basicamente é isto que nós temos que fazer. E agora só falta apertar aqui o botão para criarmos a visualização, está bem? Go. Temos aqui um problema no left duplicate column, claro. Esqueci-me de fazer o resto, não podia deixar de ser. Como é hábito, no momento de criar a visualização, eu tenho que determinar exatamente quais são todas as colunas que eu quero. Então, vou começar dizendo que do livro eu quero o ID como... aliás, aqui agora até vou fazer diferente, que eu posso poupar aqui. Eu quero o título, o primeiro, o ID livro, porque não é ambíguo. Ele vai buscar o ID livro à tabela dos exemplares, portanto não existem dois sítios. Agora, mas é igual a este, por isso eu posso manter. Não sei, porque aqui ele não tem identificador. Estranho, esta é uma daquelas situações em que efetivamente eu vou retirar daqui o meu Create View. Aliás, vou meter aqui um comentário, só para não fazer asneiras. Ok? Vou deixar ficar então assim. Eu quero selecionar o ID livro. Perfeito. Quero selecionar o título. Vamos ver o que é que vai acontecer. O título. Quero selecionar o ISBN. O N páginas. A data registro. E quero também selecionar, agora já fiz o ID livro, do exemplar, o ID como ID exemplar, para saber o ID dele, e as observações. Okay? Estão então preenchidos todos os campos. Vamos então selecionar este código aqui para não o perdermos. E vamos executar. E efetivamente conseguimos fazê-lo, só que não tem identificador para o ID livro. Estão a ver? Por isso não é propriamente a mesma coisa selecionarmos de uma ou de outra tabela, neste caso, muito importante. Por isso era importante que eu dissesse que da tabela livro, o ID, vai aparecer como ID livro. E agora, quando eu apertar aqui,
já tenho então aqui o ID, coisa que não tinha há pouco. Portanto, não é bem igual o sítio de onde nós selecionamos. Ui, eu perdi tudo. Minha nossa. SQL novamente. Aqui livro. Ponto ID. Has. ID livro. Portanto, o perigo de nós estarmos a trabalhar em browser. Vou executar novamente. Correto. E agora vou fazer aqui o meu Edit Inline e vou apagar aqui este comentário, agora sim, e vou criar esta visualização. Agora selecionamos aqui a nossa base de dados, temos então o V1 livro exemplar, apenas com os livros que constam na tabela dos exemplares, e também o V livro, V livros exemplar, mesmo que não conste. Tá? E quando não consta, diz-me que é nulo. Portanto, isto era importante que vocês soubessem isto, muito importante, porque no momento da modelação podiam ter essa dúvida, mas depois o que é que vai acontecer aos livros que não estão, se não estão nos exemplares, como é que eu vejo isto? Portanto, esta é a forma que vocês vão ter de os extrair. Portanto, então neste vídeo vimos outra forma de fazermos as views. Na realidade, quer dizer, a forma é a mesma, é Create View, mas outra forma de eu obter resultados e fazer as ligações como deve ser. Portanto, fiquem bem, então, não deixem de aprender à distância, porque aprender é importante.